Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Agora é importante a companhia reter os talentos, né, João? O que é importante, na sua opinião, né, na liderança, na gestão de pessoas dentro da empresa? Bom, a primeira coisa importante é a liderança, como você falou, né? Então, para você reter talento, você precisa... Esses talentos têm que saber e tem que ver que existe liderança na companhia. E o que precisa para a pessoa ser um líder? Essa é a grande pergunta, né? O que precisa para a pessoa ser um líder? Eu entendo que uma pessoa, para ser um líder, o líder ele é seguido, né? O líder ele é visto como um exemplo. E para essa pessoa conseguir isso, ela precisa ter o quê? Conhecimento. Então, o líder, uma pessoa passa a ser líder quando ele tem conhecimento, quando ele entrega conhecimento, quando ele entrega alguma coisa para as outras pessoas. Então, e para você ter conhecimento, você precisa de quê? Você precisa ter dedicação e estudar muito bem aquele seu negócio. Então, não existe líder sem dedicação. Não existe liderança sem dedicação. Então, isso é que faz a diferença, né? Você viver, transpirar aquele negócio, seja empresa, aquele negócio mesmo, durante 24 horas por dia. E não porque você vai ganhar mais ou menos dinheiro, é porque você ama, gosta daquilo, brilha os seus olhos quando você está falando daquilo que você está desenvolvendo, que você está fazendo, o propósito que você tem à frente disso e o que vai fazer com que as coisas aconteçam e da forma que essas coisas irão acontecer. Isso é um líder. E aí as pessoas observam, né? E as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, em escutar ou ouvir as outras pessoas, mas ela tem muita facilidade em seguir. Então o líder normalmente ele é seguido com o quê? Com as atitudes, com as formas que com as coisas da forma que ele coloca. Então, para você ter uma empresa de sucesso, você precisa ter líderes, né? Em cada área, em cada segmento. E esses líderes, eles precisam ter o quê? Conhecimento e dedicação naquilo que eles fazem. Então, eu não estou falando só da liderança do presidente da empresa, né, do CEO da empresa. Quando você tem uma loja, vou dar o exemplo da loja, porque na loja é a extensão mais distante, né, da matriz, ou da cultura da matriz, né, que seria mais difícil, a 3, 4 mil quilômetros da matriz. Então, ali naquela loja, quando ela vai muito bem, que ela tem boas vendas, porque ela tem um gerente com liderança. Ou seja, aquela pessoa tem uma liderança sobre a equipe dela. E o que é ter liderança? Não é chicote, é pessoas seguindo ela, admirando, falando, poxa, esse cara é bacana, quando eu preciso de um ombro eu tenho, quando eu preciso de tomar uma dura eu tomo, enfim, porque eu admiro, porque quando ela vem falar para mim, ela não vem falar bobagem, ela vem falar uma coisa com consistência. E para você ter consistência, você também precisa ter estudo de qualificação, você precisa estar qualificado e conhecimento, não é estudo de universidade, estou falando do estudo de você estudar aquilo que você está fazendo, conhecer aquilo que você está fazendo profundamente. E um grande problema que acontece no empreendedorismo no Brasil, das pessoas que estão começando, né, a empreender, é que as pessoas não se aprofundam naquilo que elas resolvem fazer, elas simplesmente vão. Poxa, mas eu fazia isso na outra empresa. Ela esquece que lá ela tinha uma estrutura, muitas vezes, dando suporte e apoio a tudo aquilo que ela fazia. Mas quando ela está sozinha, ela vai precisar fazer tudo. E ela vai ter que ter liderança, porque ela é líder, né? Porque ela tem conhecimento naquilo que ela se resolve fazer. E quando ela era só uma peça dentro de uma engrenagem, é uma coisa. Quando ela passa a ser a engrenagem toda, é outra coisa. O empreendedor, o empreendedor naturalmente ele tem que ser um líder, e eu vejo que a liderança você tem que pagar o preço dela, né? Você tem que ser uma pessoa acima da média, que se dedica mais, que inspira, né? E para mim o líder ele tem 5 habilidades-chave, João. Ele tem que saber contratar, comunicar, desenvolver, engajar e delegar, né? Contratar para mim é selecionar bem as pessoas com o perfil certo, ter um crivo
Muito dono de pequenas e médias empresas, eles contratam de qualquer jeito, né? Pega um familiar, pega um amigo, pega um conhecido. Pode contratar um familiar? Pode, desde que ele tenha perfil, desde que tenha uma conversa profissional. Não vou pôr na minha empresa só porque é meu primo. Ou porque é honesto. Ou porque é honesto, né? Essa é obrigação. Ah, né? ele é honesto, é obrigação, né? Então, a confiança é importante, mas tem que ter também a competência. Né? Então, saber contratar é importante, saber se comunicar. Eu digo o seguinte, berros não energizam funcionários. Tem muito empresário que grita, berra, xinga e acha que com isso está gerando algum tipo de energia, algum tipo de aprendizado com o time. Eu até entendo ele, né? Tem coisas que saem erradas, você fica puto, me desculpe a palavra, com razão. E aí você vai lá e berra e xinga e tal. Só que você piora a sua própria situação. Porque você não gera um aprendizado, você não gera uma mudança, você gera ainda o quê? Uma desmotivação ainda com o time. Né? Então tem que saber se comunicar, né? Saber cobrar e também saber inspirar, porque também a liderança foi muito romantizada, João, como se liderar fosse só inspirar, falar palavras bonitas, né? Elogiar, e não, o líder tem que saber cobrar, né, João? Tem que saber se posicionar, saber ser firme, o líder tem que saber desenvolver, né? Ou seja, ensinar, mentorar, saber engajar, que é saber pôr o brilho nos olhos, e isso que você faz é fundamental, é vender o futuro da empresa, vender a visão da empresa, e o líder tem que saber delegar, saber dar espaço para as pessoas, né? Fazer acontecer.